pescoço. Só agradecer por vocês estarem Agradecer por vocês estarem aqui e não tenha dúvida que a gente queria muito. Que a gente queria muito, porque isso aproxima as informações, isso você bota menos intermediário nas informações. O departamento de futebol já pediu isso há muito tempo. A gente tinha que esperar algumas exposições no clube, a gente esperou até agora, mas eu acho que o Covid não acabou, mas controlada, a vacinação bem adiantada no município do Rio, no Rio. Todo mundo aqui parece que deve ter apresentado as... Sim. Então é isso, eu acho que vai continuar a vida nova, para um ano novo que a gente espera ser melhor do que passou e um ano mais próximo de vocês aí, que eu acho que é importante. Podemos fazer perguntas? Claro. Sobre o Pablo, né, a gente viu que o jogador chegou ao Rio de Janeiro, queria perguntar a vocês, que podem falar melhor do que ninguém sobre o Pablo. Está muito bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Então, muito bem encaminhado. Braz, bom dia. Bom dia. Modelo de negócio com o Pablo. Modelo de negócio com o Pablo. Empréstimo com opção de compra. Está muito bem encaminhado para ser uma compra definitiva. Sensacional. O Flamengo, o Braz, tem outros negócios além também do Pablo que estão encaminhando agora ou só na próxima janela? Não tem tantos como muitos da imprensa falavam, não tem tantos, mas tem alguns monitoramentos, tem alguns acompanhamentos que a gente sempre fez aqui. Muita conversa fiada em relação a atletas da Ucrânia, atletas da Rússia, pessoas falando o que não conhecem, não sabem. Não sou eu que estou falando não, tá? A prova aí que a FIFA depois só liberou aí até 3 meses aí. Ucrânia, no caso. Sim. Da Rússia, difícil você pagar, difícil de receber, difícil de fazer as relações naturais normais. Então, não era aquela facilidade, né, que as pessoas diziam para os torcedores, não era aquela facilidade que indicavam, até porque quando abriu a janela da Europa, todos os clubes europeus passaram naturalmente a ser adversários, a ser alternativas para eles. E um ponto que eu queria passar para vocês refletirem, quando um jogador ele faz a opção pela Ucrânia ou opção pela Rússia, teoricamente, ele não faz essa opção esportiva, né? Ele conversa com a mulher, a família, olha, vou para um lugar para a gente ganhar dinheiro. E por quê? Que depois que deflagra uma guerra, ele tem a opção de sair, ele vai ter uma opção diferente. Ele vai também optar por um lugar onde paga melhor para ele, não vem para a parte esportiva. Isso aí tem que se respeitar. Isso aí qualquer profissional pode escolher na carreira. Até vocês, eu acho que os jornalistas que cobrem a guerra lá devem ganhar um pouco mais. Eu não sei como é que é, não sei como é que é essa situação. Eu acho que pelo risco, cara, então é isso, é a opção. Então falaram muito da inércia e não procedia, a gente tinha que esperar a determinação da FIFA. Enfim, no caso do Pablo, a gente já analisava ele antes de guerra, antes dessas situações todas, apenas a gente está concluindo, ou espera concluir, e ainda não está 100%, eu só acredito depois que está 100% assinado pelo presidente Landim ou pelo presidente do outro país, é isso. Então, está bem encaminhado. Sobre o Andrés, né? Muitos falam que o já estava Andrés é outra boa pergunta. O Andrés será passado para a imprensa na hora certa o que a gente tem que falar. Pronto. O que vocês acompanharam e viram antes, vocês já sabem. E daqui para frente, na hora certa, no dia certo, será passado tudo certinho, como sempre foi passado aqui. Aqui no futebol do Flamengo sempre foi passado certinho, até porque todas as explicações e todas as ações são posteriores, postas no que o clube declara, me ajuda aí, né? No balanço. No balanço, tudo certinho. Então,
Caso se confirme, na hora certa a gente vai conversar desse assunto também. Ô Braz, sobre a renovação de Vitinho, final de contrato, a partir do meio do ano já pode assinar e sair teoricamente de graça. Queria saber assim, se já estão conversando com o atleta, como é que está isso? Não tem nada do Vitinho ainda, não tem nada. Em relação ao Vitinho não tem nada. Não tem absolutamente nada. Braz, e a questão do goleiro Santos? Existe alguma coisa? Existiu uma consulta, mas não tem absolutamente nada. Muita conversa fiada também, muita conversa fiada. Mas existe alguma movimentação A do movimentação Flamengo sempre com o teve goleiro? do Flamengo. A partir do momento que a gente, no começo da temporada, pega 2 goleiros e solta, é fácil entender que a gente vai chegar e vai se mobilizar ali, vai para aquela direção ali. O pessoal fala do Neto do Barcelona também, nada, né? Ele fica livre no meio do ano, oportunidade de negócio. Não tem. O jogador não sei nem se quer voltar, entendeu? Não tem nada. Mas, como a diretoria do Flamengo, agora essa oportunidade de falar aqui abertamente com a gente, está enxergando essas movimentações do Palmeiras, a tentativa de investir no Pedro? Cara, do Palmeiras, assim, esse assunto é um assunto mais que encerrado, mas eu não vou perder a oportunidade de vocês estarem aqui para falar mais uma vez disso aí, para a última vez disso aí. Até porque o presidente Landim, saindo de uma reunião, falou a mesma coisa. Existiu uma consulta, o Flamengo ouve, o Bruno e eu temos a obrigação de ouvir qualquer tipo de consulta. Teve uma consulta, a gente prontamente falou que não interessava, acabou. Mas parece que uma menina se atrapalhou um pouquinho lá da comunicação, aí teve um problema lá, mas nem o Palmeiras tem nada a ver com isso, parece, né? Então é isso, não tem nada. Atleta nosso, atleta que o Flamengo acreditou desde sempre, acreditou desde quando estava no Fluminense. O Fluminense teve a opção de vender lá para fora, o Flamengo ficou ainda há um tempo e depois contratou o jogador, não tem nada. Braz, pode falar pra gente da importância desse gramado do Maracanã, que a gente viu que o Flamengo, muita gente, inclusive me coloca nisso, criticava as atuações do time, mas a gente percebe uma mudança drástica no toque de bola e tudo mais nesse jogo já contra o Bangu. Tudo bem, é o Bangu, mas falar um pouquinho do gramado, se o Spindo quiser falar também. Nossa, em relação ao gramado, eu vou, assim, no mundo inteiro, o time mais técnico sofre mais com um gramado pior. Aqui no Rio não é diferente. Não tem muito o que falar disso não. Agora o gramado está bem, não tem o que falar. Vamos ver se dura, né? Isso também é uma... Eu acho que eu não sei se precisa fazer algumas ações de não ter tanto aquecimento lá dentro, ou evitar algum tipo de aquecimento. O Flamengo, se tiver uma determinação dessa, o Flamengo vai cumprir, como eu tenho certeza que o Fluminense também vai, para ter um gramado aí que custou muito, por muito tempo. Braz, O Maracanã se preocupou também com as áreas atrás do gol, de botar uma grama sintética mais macia, com amortecimento, para poder preservar o gramado em algumas situações de aquecimento, treino depois do jogo. E essa questão do gramado híbrido também faz o gramado suportar um número maior de partidas e manter a qualidade. A gente espera que... Braz. Como a questão do Banco Central pode ter atrapalhado ou até segurado vocês na Europa e também com questão de negociação? Olha só, o Banco Central atrapalhou, mas você não tem que ficar tratando isso como um impeditivo eterno. Atrapalhou, atrapalha muito. Está bem entregue, eu acho que o Flamengo reverteu um pouco a situação. Não é uma reversão definitiva, mas é um problema que já está aí há bastante tempo. Só que não tinha os danos desses anos todos, né? Os danos em relação a ter uma peora mais forte, uma peora maior, foi agora. Só que, olha só, o presidente Landim tem a forma de administrar, tem que respeitar. Eu acho que, eu sempre falo isso, o Flamengo tem que estar sempre muito agradecido de numa pandemia, numa crise sanitária do país, do mundo, você ter um presidente da envergadura do Landim. Eu acho que a gente tem que ver o rubro-negro,
o associado, todo mundo tem que estar feliz com isso. Passamos 2 anos de pandemia aí, agora tem a guerra, quer dizer, sempre tem uma situação, e no meio disso aí tem um Banco Central. O presidente entendia por uma ou 2 ações e foram cumpridas e serão cumpridas sempre as determinações do Landim, para que não tenha qualquer tipo de discussão e não terá nunca. Isso não quer dizer que a gente não vá por outros caminhos para tentar sanear o dano de você não poder trazer um jogador no primeiro momento. É sempre bom o jogador estar aqui da temporada no primeiro dia, mas às vezes não é possível, entendeu? Quando o Paulo chegou, isso aí também é importante passar para vocês, quando o Paulo chegou, o Paulo conhecia o elenco, porque o Paulo é um estudioso, mas uma coisa é conhecer o elenco no papel, outra coisa é estar aqui, né? E aí, você vê como é que é as coisas. Eu e o Bruno fizemos a opção de deixar o Paulo olhar o elenco e no entendimento dele também dar as posições dele. Quer dizer, a gente poderia ter feito o contrário, né? Poderia chegar, contratava A, contratava B, contratava C, isso aqui, e na hora que o Paulo chegava aqui, seria ó, Paulo está aqui, ó, o elenco aqui. A gente fez a opção ao contrário. Quer dizer, quando se faz a opção que a gente entende que seja mais profissional, a gente tem um entendimento externo, não de vocês, não estou falando de vocês, um entendimento externo de inércia, de que não está sendo profissional, de que não está sendo... Não é nada disso. A vida é como ela é. A gente está com um técnico novo, a gente fez a opção de deixar o Paulo analisar o elenco. Tem a parte pessoal. Isso aí não... Pô, tem 40 homens aqui dentro. Você às vezes tem uma relação com boa profissional, que na pessoal não é boa, ou então é o contrário. Enfim, então a gente fez essa opção aí. Não estou falando que é o melhor, só estou explicando a opção que a gente teve. A gente entendia que teria que deixar a comissão técnica, o Paulo, conhecer melhor o elenco para que a gente fosse para cima. Quando aconteceu isso, veio essa situação do Banco Central, mas a gente vai atrás do tempo que as pessoas acham que podem ter perdido. Aí veio os jogadores da Ucrânia, que estariam todos de graça, liberados, da Rússia. Aí jogadores que foram comprados por 10, 15, 20 milhões de euros. Jogadores, quando vão para lá, ganham muito mais do que em outros lugares. Estou falando de média, né? Na média do nível deles, você ganha mais lá do que nos outros lugares. Então é assim, com euro alto, com dólar alto, deu até uma melhorada agora aí. Assim, o Flamengo acho que ele contratou bem aí nesses de 19, 20, 21. Erra também, ou então contrata um jogador que não é tão... Você espera um pouquinho mais, mas isso é do jogo, agora vamos ver. E só complementando o que o Marcos falou, nessa questão do treinador, ele precisa implementar as ideias dele no dia a dia, nos jogos, entender como é que os jogadores reagem, para poder, em conjunto com a gente, com um grau de firmeza maior, determinar as necessidades para a gente poder ir para o mercado. Se a gente faz um movimento antes, a gente pode cometer um erro do ponto de vista esportivo, prejudicar a temporada do Flamengo e também com os próprios recursos do clube. Então você contrata um jogador antes. Se o jogador não serve para a ideia do treinador, a gente está queimando o recurso financeiro também do clube e por isso a nossa alternativa é de aguardar um mês e meio aí para ter as ideias bem firmes do que fazer. Bruno, aproveitar que você está falando sobre isso, e te perguntar, porque saiu na imprensa que vocês teriam feito um movimento pelo Marinho antes de um positivo do Paulo Souza. Queria te dar a oportunidade de falar sobre isso, sobre o Marinho, até porque usam que o Paulo Souza na coletiva reclamou do Marinho. Então eu te dar a oportunidade de falar sobre isso. Não, acho que isso aí não procede. Qualquer atleta que a gente traz para o clube sempre tem a concordância do Paulo, sempre tem a conversa com ele. O Marinho já era um atleta que o Flamengo gostava há muito tempo e precisava de um atleta também por aquele espaço ali no campo.
surgiu a oportunidade do Marinho, a gente conversou com o Paulo, ele aprovou e nós fomos em frente. Não tem, absolutamente não procede. Eu acho que assim, a questão do Paulo expressar determinados pensamentos é uma característica dele, que o brasileiro não está habituado. Então, assim, sempre no intuito de fazer todo mundo aqui evoluir, do Flamengo jogar melhor, dos atletas performarem melhor, e sempre comentários com conteúdo, né? Então, quando ele responde alguma pergunta numa coletiva, tudo que ele responde sempre tem conteúdo, tem sentido técnico, tem sentido tático, não são aquelas respostas protocolares que não tem muito conteúdo, não respondem ao que está sendo perguntado, e a gente não está muito acostumado com isso aqui no Brasil. Então, essa questão aí eu vejo muito natural a resposta dele, não tem nenhum sinal nesse sentido. Marcos, só um minuto.